RTM Global. A Transmundial cada vez mais perto das pessoas. RTM. Agora transmitimos em 300 idiomas e dialetos em todo o mundo. RTM. A maior associação privada de comunicação do planeta. A transmitir esperança através do rádio. Olá, eu sou o Joaquim Cerqueira e este é o programa RTM Talk. Hoje entrevistamos o Manuel Rainho, professor de Filosofia Apologética no Seminário Teológico Batista, é membro da Igreja Batista Vida Nova e é o corresponsável pelo Ministério de Plantação de Igrejas no centro de Lisboa Velha. Manel, podemos dizer que Deus está na política? Ou isto é um não assunto para os cristãos? Então, muito bom dia ou boa tarde, depende da altura em que nos estão a ouvir. É um prazer estar aqui convosco. Eu não sei se é um prazer falar deste assunto, porque não é um assunto fácil. Mas vamos ver no que é que isto dá. Não haja dúvida que é um assunto importante, muito importante, pelo menos na minha opinião, bastante relevante, cada vez mais relevante. Deus está em todo lado, no sentido de que não há nada que escape a Deus na nossa perspectiva cristã, pelo que obviamente a resposta só pode ser sim, a não ser que nós entendamos que a política é assim um género de pecado com o qual nós não nos devamos meter. Então aí, se interpretamos a política desta forma, então Deus não pode estar na política. Mas se interpretarmos a política no sentido mais geral do termo e até original, com certeza Deus tem que estar na política. Portanto, isto é um assunto também para os cristãos, porque Deus está lá também. Sim, aliás, a ideia de que a política, ou seja, toda a relação humana que acaba por cair na política, não é? A interação. Então o próprio termo original, quer dizer, o que é que política significa? Isto é um termo grego, não é? Polis, de cidade, e tikos, politikos, não é? De bem comum. Portanto, no fundo, podemos interpretar política como a ciência da governação do bem comum, dos povos, daquilo da organização dos povos. E, portanto, este bem comum é algo no qual nós todos estamos, é o espaço público. Então, nesse sentido, até poderíamos dizer, Jeremias 29:7, não é? Procurai a prosperidade da cidade, aquela ordem que Jeremias recebe de Deus para dar ao povo, é a ordem para que o povo esteja envolvido na política, procurar a prosperidade da cidade, isto é, procurar o bem comum, o bem público, não é? Durante séculos, a religião disputou com a política a primazia sobre a sociedade. No entanto, com a Reforma apareceu depois a ideia da separação entre o Estado e a religião e o laicismo foi defendido. E sendo hoje, podemos dizer, algo que está consagrado nas democracias ocidentais. Qual é a diferença entre um Estado laico e um Estado ateu? Bem, antes de responder a essa questão, eu gostava só de responder, mais do que responder, eu estou aqui para conversar contigo, Joaquim, não é, sobre este assunto. Mas antes eu não sei se a Reforma de facto fez a separação entre Estado e religião. Nós temos às vezes essa ideia, mas não é uma ideia muito correta. Na verdade, o início da Reforma veio piorar a situação entre Igreja e Estado. E piorar em que sentido? Na medida em que a Reforma Protestante foi retirar, obviamente, o poder a Roma, mas colocou nas mãos de quem? Dos governantes dos diversos Estados. Por isso é que ainda hoje a chefe da Igreja Anglicana é a rainha. Não é? E o mesmo aconteceu na Alemanha. Na Alemanha passaram a ser os príncipes, não é? Dos diversos Estados que na altura ainda não era a Alemanha, não era um Estado unificado, eram os príncipes dos diversos Estados que, digamos assim, passavam a ser os chefes da Igreja. E, portanto, a Reforma, digamos que para se desprender de Roma, encontrou uma solução que piorou a situação, esta posição que traz enormes problemas à Igreja, que é o flertar, vou usar essa expressão, com o poder, com o Estado. Mas claro, foram as consequências da Reforma que trouxeram esta separação. E aqui, até parece que estou a puxar a brasa à minha sardinha, mas de facto aqui foi uma linha mais evangélica que o fez. Não foi a Reforma.
Foi os reformados dos reformados, foi os reformados da reforma, aqueles que reformaram a reforma é que trouxeram separação entre a Igreja e Estado e com muita oposição de parte a parte. Não nos podemos esquecer, inclusivamente, que depois das guerras religiosas do século XVII, os acordos feitos de paz foram só, por exemplo, entre luteranos e católicos. Até excluíam, por exemplo, os calvinistas. E depois, mais tarde, é que os calvinistas foram incluídos. Quer dizer, isto foi um longo processo. E aqueles que verdadeiramente defendiam a separação entre Igreja e Estado demoraram ainda bastante tempo. E podemos dever esta separação depois aos puritanos que tiveram de sair da Europa para os Estados Unidos. Para aquilo que seriam os futuros Estados Unidos, de modo a realmente aí tentar efetivar a separação entre Igreja e Estado. Portanto, foi um longo processo, desde a reforma até esta separação entre Igreja e Estado, foi um longo processo. Mas sim, realmente há uma diferença entre Estado laico e um Estado ateu. Um Estado laico é um Estado, e aqui podemos usar a palavra secularização no bom sentido, no sentido positivo, que é esta separação entre Igreja e Estado, onde o Estado não determina a consciência individual dos seus cidadãos. Um Estado ateu já é diferente. O Estado ateu, pelo contrário, viola a consciência individual dos seus cidadãos, colocando a máquina do Estado em prol de uma ideia, que neste caso seria o ateísmo, que não é diferente de um Estado com uma religião que quer impor. Neste caso até há uma radical diferença, porque um Estado ateu é a mesma coisa que um Estado que quer impor uma religião qualquer, mas neste caso, em vez de uma religião, quer impor uma atitude religiosa que é o ateísmo. Não é? Portanto, há uma radical diferença entre o Estado ateu e um Estado laico. Como é que os cristãos se devem comportar diante das autoridades? Aliás, nós temos, no Novo Testamento, diz que nós devemos orar para as autoridades, para que eles tenham, digamos, em conta o bem comum, não é? Então, como é que nós, como cristãos, nos devemos comportar diante destas mesmas autoridades? Até que ponto deve ir a nossa obediência à autoridade? Principalmente naquela questão em que enfrentamos leis injustas. De que forma é que isto viola aquela ideia que nós devemos honrar ou respeitar as nossas autoridades? Pois, mais uma vez, estás-me a fazer uma pergunta a qual eu sinceramente não sei responder, posso apenas dar a minha opinião. E mesmo assim, se eu desse a minha opinião em termos gerais, eu estaria a violar os contextos específicos nas quais as decisões têm que ser tomadas. Pelo que este é um problema, de facto, é uma área cinzenta, e ainda bem mesmo que o apóstolo Paulo se lembrou, ou o Espírito Santo lembrou o apóstolo Paulo de colocar e de escrever na carta aos Romanos, não é? Romanos 13, de que de facto nós devemos respeitar, de submeter-nos às autoridades, rebelar-nos contra as autoridades, é a mesma coisa que nos estarmos a rebelar contra o próprio Deus, não é? As autoridades estão lá por uma razão. Deus não está desinteressado da história, nem desatento, portanto, eles estão lá a cumprir um papel. E depois também em 1 Timóteo capítulo 2, quando o apóstolo Paulo chama a atenção de que devemos orar pelas nossas autoridades, porque orando por elas, porque quando elas exercem a política convenientemente, isto é, a gestão do bem comum convenientemente, então isso vai trazer paz, vai trazer tranquilidade aos próprios cristãos, e portanto eles podem louvar a Deus de forma digna, não é? E é isso que o apóstolo Paulo aponta para uma das razões pelas quais nós devemos orar pelas nossas autoridades. Então, ainda bem que estes textos estão lá, porque senão os cristãos, eu acho, que poderiam ter uma atitude exatamente oposta àquilo que são acusados, que é serem mais conservadores. Eu acho que se estes textos não estivessem lá, os cristãos teriam até uma tendência para ser um bocadinho mais anarquistas. Anarquistas no sentido de por defeito, serem contra as autoridades, porque basta olhar para os primeiros séculos do cristianismo. Os cristãos têm um longo historial de serem acusados de rebeldia, de serem perseguidos por se colocarem numa posição contra a narrativa oficial, etc. Portanto, ainda bem que temos ali estes textos para constrangir ali talvez alguns ideais mais hiper-revolucionários ou assim. Agora, portanto, o que coloca aqui o cristão num meio termo que não é fácil de praticar. Porque o que é o meio termo, isso depende novamente de cada contexto, de cada época, de cada situação. Porque o cristão, no fundo, é chamado a respeitar a autoridade até ao ponto de perceber
que aquilo que a autoridade está a fazer está longe, bem longe dos princípios do reino de Deus. Regra geral, os cristãos têm tomado a posição de considerarem que só devem ser uma força de resistência às autoridades quando estas, de alguma maneira, os obrigam à idolatria. Mas eu acho que podemos até abrir mais aqui o leque. Aliás, de razões para a resistência. Acho que o leque aqui pode ser mais abrangente. Acrescentava o exemplo de Dietrich Bonhoeffer, não é? Na Alemanha, que sendo pastor acabou por ou seja, fazer parte de uma revolta contra o Hitler, não é? E acabou por morrer enforcado praticamente uns meses antes da Segunda Guerra Mundial terminar. Esse é um exemplo, não é? Se calhar extremo, não? É um exemplo extremo, se calhar não tanto por o que lhe aconteceu, mas porque ele também aparentemente esteve envolvido nas tentativas de assassinato de Hitler, o que torna aqui as coisas bem mais complexas para um homem que até é conhecido. Um dos seus livros mais conhecidos é o livro Ética, o que torna aqui portanto ele é de facto um exemplo extremo por diversas razões, mas quer dizer, não há como, e se calhar provavelmente vamos voltar a este assunto mais daqui a pouco, mas não há como evitar perceber que a fé cristã é uma fé que se interessa muito, muito pela questão da justiça. Desde Salmos até aos profetas, a figura de Deus no Velho Testamento está totalmente ligada à questão da justiça. E eu sei que esta expressão hoje é uma expressão quente, mas vou dizê-lo mesmo, justiça social. Justiça social, quer dizer, basta ler Isaías, Amós, Miqueias, como eu vos disse há pouco, basta ler Salmos. Davi está constantemente a conectar Deus à perseguição de justiça, constantemente. É o Deus da justiça. Isto é algo, eu não quero estar aqui a cometer nenhuma falsidade, mas eu julgo que é algo único em todo o panorama das histórias das religiões, não é? Quer dizer, é um Deus que se importa. Por exemplo, os deuses do paganismo não estão interessados propriamente nestas questões. Estão longe disto. Estão interessados em que sejam respeitadas certas especificidades de uma certa cultura para que sejam honrados. Mas não é a justiça que os mobiliza, não é? Ao contrário de Yahvé. Yahvé, ao longo do Velho Testamento, e às vezes o cristão e até o não cristão tem a tendência de achar que isto só acontece a partir de Jesus Cristo. Isso não é verdade. Basta ler o Velho Testamento todo, e Yahvé está sempre preocupado com questões de justiça. Não só preocupado, como inclusivamente prefere a justiça ao cumprimento dos rituais no templo, não é? É como uma forma de o adorar, de o louvar. E portanto, eu acho que há aqui um leque entre o cristão tem esta difícil tarefa de perceber quando é que o Estado foi longe demais. Isto não é fácil, até porque todo cristão por ser pessoa, tem a tendência para não se meter em sarilhos. E talvez só percebe que a sua fé o empurra a um certo confronto quando de facto as coisas já de facto foram longe demais. Mas não é preciso irem tão longe para perceber que temos de fazer alguma resistência, muitas vezes dela, às vezes passiva, não é? Mas volto a dizer, o assunto é complexo, porque sim, não é fácil, porque o facto é que temos que orar pelas nossas autoridades e devemos respeitá-las como quem está a respeitar a Deus, não é? E vamos imaginar os cristãos do primeiro século, a atitude que tiveram de tomar. Eles liam estas cartas do apóstolo Paulo e, no entanto, tiveram de resistir constantemente às autoridades. Então, tema difícil esse. Ou seja, aqui ter o equilíbrio entre obedecer à lei de Deus e, por outro lado, obedecer à lei das autoridades, que eram muitas vezes opostas, não é? E nós estamos muito longe dos tempos do Império Romano. Por exemplo, mas dou um exemplo, como é que o espetáculo de gladiadores acabou? O espetáculo de gladiadores acabou com uma resistência muito ativa por parte de determinados cristãos, principalmente um cristão que
considerado santo, não é? No sentido de era um cristão que se destacava talvez por algumas das suas qualidades, e lança-se para o meio da arena para impedir que os gladiadores se matassem, e ele é que é morto. Telemaco, creio, não é? Eu não me recordo o nome, do nome. Qual é o nome? Telemaco. Exatamente. Era um monge que apareceu. E foi por causa do problema que isso suscitou, a revolta que isso suscitou, a revolta social que isso suscitou, que o espetáculo de gladiadores acabaram, não é? Que os espetáculos acabaram. Portanto, repare, isto não haja dúvida que foi o que é isto? Se não uma resistência às autoridades. Aquilo era um espetáculo perfeitamente legal. É verdade que já havia um ambiente cultural após Constantino e o cristianismo já tinha permeado em todos os setores da cultura de então, mas foi um ato de resistência ativa que levou ao fim dos espetáculos de gladiadores. Portanto, isto é um assunto de facto complexo. Olha, agarrando nesse exemplo desse monge, como é que um cristão deve viver a sua cidadania? Existe alguma forma ideal ou um modelo ideal? Bem, pegando novamente em Jeremias, ele deve procurar o bem da cidade. E, portanto, voltando ao termo política, se o termo política pode ser entendido como a gestão do bem comum, qualquer participação do cristão na prosperidade da cidade, neste caso do Estado, é um exercício de cidadania. É um exercício de cidadania. Portanto, não se faz só política quando se está num partido. E aliás, esse é um dos grandes problemas com o termo política. Nós automaticamente associamos política à política partidária. E também não estou a demonizar a política partidária. Também não estou a dizer que o cristão, para estar na política, tem de, no fundo, fazê-lo a partir de movimentos, associações, IPSS por aí fora, e não entrar num partido político. Não é isso que eu estou a dizer. Mas, de facto, temos que abrir aqui o nosso leque e compreender que política vai muito para lá do partido, da ação no interior e a partir de um partido. E por isso qualquer ação que leva ao bem comum da cidade, do meu bairro, da minha rua, etc., é uma ação política. Qual é o papel mais adequado que um cristão deve desempenhar? Isto tendo em consideração que o Evangelho deverá ser, digamos, a base dos valores e dos princípios do cristão. Quando esse cristão está envolvido na política, qual é o papel que ele deve desempenhar? O mais adequado? Mais uma vez uma questão complicada, não é? Ainda para mais quando nós pensamos em política, muitas vezes há aquela ideia de... atualmente os políticos ocidentais vivem muito com base nas sondagens, não é? E da popularidade. Se tomarem uma determinada medida são mais populares, se tomarem outra são menos populares. E o cristão, e muitas vezes abdicam de fazer o bem comum por causa desta questão da popularidade, não é? Bem, em primeiro lugar, há que tentar aqui definir o que é o bem comum. O bem comum depende muito da nossa perspectiva, do ponto para onde partimos. E, portanto, aquilo que o cristão acha do bem comum deve estar baseado numa compreensão que o Evangelho lhe traz. Portanto, o Evangelho deve moldar a nossa visão do mundo. E ao moldar a nossa visão do mundo, o Evangelho traz à tona realidades que se calhar de outra forma nós não estaríamos a ver. E isso molda a nossa noção de bem comum. Deve moldar a nossa noção de bem comum. Aliás, é um exercício difícil de fazer, porque, regra geral, o que molda a nossa noção de bem comum é a nossa educação, primeiro familiar, e depois do próprio Estado onde nós estamos envolvidos, não é? E por isso é que o apóstolo Paulo diz que nós não nos devemos conformar com este presente século, com o mundo, e devemos renovar o nosso entendimento. Tem de haver uma mudança de olhar que o Evangelho nos traz. E, portanto, a construção do bem comum por parte de um cristão deve estar baseada nisso, nessa transformação do olhar. Mas se o bem é público, se o bem é comum, se o bem é público, então tem que haver aqui uma sinergia entre aquilo que o cristão considera ser bem com outras pessoas que também podem abraçar esse mesmo bem, sendo cristãs ou não, neste espaço público, não é?
que é a cidade, que é o Estado. E nesse sentido, primeiro que tudo, há que perceber que este bem comum pode não ser entendido como tal, pode não haver acordo relativamente ao que é que será o bem comum. E pronto, obviamente que é uma das dificuldades, mas não é uma dificuldade que devamos eliminar, pelo contrário. Isto só é possível nas sociedades plurais, porque, e, aliás, esse é um dos problemas que me preocupa, é que muitas vezes nós cristãos parece que ansiamos um Estado que determine, que faça uma coincidência entre aquilo que ele considera ser o bem comum e aquilo que o cristão acha que é o bem comum. Mas isso pode ser um problema, porque isso o Estado... portanto, isso é um Estado que impõe a noção de bem comum. E se a noção que o Estado está a impor bem comum é totalmente contrária ao Evangelho? No fundo é quase como, então temos que votar no ditador certo. Isto é altamente problemático. Não é? Isto é muito problemático. Eu prefiro então uma sociedade plural que na minha opinião está a ser atacada hoje em dia de outra maneira, uma sociedade que permite a divergência de opiniões. Julgo que foi aí que o cristianismo nasceu e floresceu, foi exatamente numa sociedade assim. Quer dizer, não foi uma sociedade que permitia a pluralidade de opiniões, porque os cristãos foram perseguidos, mas que, de alguma forma, a opinião cristã passou a ser tida em conta na sociedade, não é? E talvez um dos grandes problemas aconteceu. Eu sei que já estou-me a desviar aqui do texto, mas da pergunta, mas é realmente relevante. Talvez o problema começou a acontecer quando Teodósio oficializou o cristianismo como a única religião possível na parte oriental do Império Romano. Não foi Constantino que fez isso, ao contrário do que se diz por aí muitas vezes. Constantino não teve nada a ver com isto. Constantino apenas legalizou a religião cristã, mas Teodósio de facto impediu o paganismo e oficializou o cristianismo como religião do Império Oriental. Nem sequer foi da parte ocidental do Império Romano, foi da parte apenas oriental do Império Romano. Mas isto traz problemas. Traz problemas porque depois então o Estado tem que estar sempre coincidente com. Não é? Isto para mim é problemático. Eu julgo que o cristão floresce numa sociedade plural e não numa sociedade monolítica, não é? Mas, voltando então aos valores, pois, quer dizer, e um dos problemas da política, neste caso da política partidária, e que toda a gente reconhece, e por isso é que há um certo cinismo ao falar da política, é que se vê na política partidária a necessidade de construir consensos a partir de se abdicar de valores. Portanto, para se conseguir X, eu vou ter que abdicar de Y. Isso é um problema. Não vejo que seja sempre problemático, porque também há a noção de valores hierárquicos na fé cristã. Os valores não valem todos o mesmo. Há uma hierarquia de valores, sim, principalmente quando eles estão em contraposição, em conflito, não é? Há uma hierarquia de valores, há prioridades, mas ainda assim é o problema deste compromisso. Como é que se faz este compromisso? Qual o limite do compromisso? E essa será sempre a dificuldade do cristão que está envolvido na política, e agora aqui estou a usar o termo mais no sentido, por exemplo, partidário, isto é, junto das estruturas de poder, de governança do Estado, quando quer, enfim, preservar certos valores. Isto é uma dificuldade. É uma dificuldade, o que não quer dizer que se deva simplesmente abandonar esse exercício só porque é uma dificuldade. Mas os valores, em princípio, não podem ser abandonados. Portanto, há que ver aqui nesta escala, nesta hierarquia de valores, se há ali algum conflito e se pode abdicar de um em prol da concretização de outro mais acima. Mas tudo isto também pode ser subjetivo. Não é? Hoje assistimos a uma grande polarização. Os cristãos estão divididos, normalmente entre esquerda e direita, ou logo que se entende por isso, não é? Mas pior que isto é que parece esta divisão não se limita apenas à liberdade de expressão ou de pensamento. Ela incentiva também, de certa forma, alguma inimizade e facciosismo entre cristãos. Alguma destas posições, esquerda e direita, está mais alinhada com o Evangelho do que outra? Podemos dizer que Deus é de direita ou de esquerda? Apesar da direita normalmente estar mais associada à religião e aos valores tradicionais. Pois essa é, eu acho que é a questão a fazer-se neste momento, por causa dessa polarização a que estamos a assistir.
porque julgo que um dos grandes males do nosso tempo é a polarização. Digamos que os moderados estão proibidos. As pessoas agora só podem ser radicais. Ou de um lado ou do outro, as pessoas agora só podem escolher ser radicais. Não há moderação, não há zona cinzenta, não há zona intermédia, não há espaço de diálogo, não há pontes. E isto preocupa-me profundamente. E preocupa-me ainda mais quando as opções de radicalização sugeridas são opções que claramente não fazem jus àquilo que é o Evangelho. E por exemplo, esse binómio esquerda-direita até parece, quer dizer, de onde é que isso está? De onde é que surgiu esse binómio esquerda-direita? Curiosamente, ambos são devedores de um certo espírito do iluminismo, não é? Tanto a direita como a esquerda atual vêm daí do século XVIII, quer dizer, podem ser traçadas até Platão e Aristóteles, obviamente, não é? Portanto, Platão seria, com a sua república, digamos que traçaria ali o plano futuro daquilo que poderia ser chamada de uma esquerda, uma visão de esquerda da sociedade, e Platão, com a sua livre política, podia ser indicado como aquele que, enfim, tem os traços gerais, lança os traços gerais daquilo que seria uma política de direita. Mas a atual política, a atual esquerda e a compreensão que ambas têm de si próprias são muito devedoras do século XVIII. Estão muito devedores, por exemplo, do ideal de Jean-Jacques Rousseau, de que o homem é naturalmente bom e de que a natureza é boa, a civilização é que estabelece aqui as distinções e portanto, a partir da civilização, a partir das estruturas civilizacionais é que o bem e o mal, a divisão entre bem e o mal passa a existir. Portanto, na natureza, a natureza está preservada disto. E curiosamente, tanto a esquerda como a direita são devedoras desta noção. Porquê? A esquerda, de forma muito clara, não é? É o sistema é que prejudica o ser humano. Se o ser humano tem algum problema, a culpa não é dele. A culpa é do sistema. Então, se a culpa é do sistema, para a esquerda tem que se encontrar o sistema certo para libertar o ser humano das suas falhas. Porque as suas falhas não são suas, não pertencem ao ser humano, pertencem ao sistema. E a direita, o que é que faz? Bebendo novamente nos ideais iluministas e na visão iluminista de natureza, de alguma forma pensa que o homem entregue à pura natureza das relações comerciais vai encontrar o melhor sistema possível. Não é uma visão muito da mão invisível de Adam Smith, não é? Portanto, ou seja, ambos bebem da mesma fonte. E eu tenho muitas dúvidas que essa fonte, vista à luz do Evangelho, possa ser considerada uma fonte, enfim, que descreva aquilo que Jesus Cristo disse do Reino de Deus. Eu tenho muitas dúvidas. Aliás, não tenho dúvidas, eu acho mesmo que não faz jus. E então o cristão hoje, a querer vestir a fatiota ou da esquerda ou da direita, isto é tão limitador para o Evangelho que para mim é absolutamente chocante. E o que eu vejo exatamente hoje é isso a acontecer. As pessoas parece que têm que tomar posição nesta guerra cultural entre os valores de esquerda e os valores de direita, e muitos considerarem que os valores de direita é que são os valores que representam o Evangelho. Deixem-me só tentar esclarecer este ponto aqui mais uma vez, porque isto é um tema quente e portanto precisa de ser esclarecido. Não haja dúvida que há parte do Evangelho tanto de um lado como do outro. Isso não haja dúvida. Volta à questão da justiça. Talvez a esquerda esteja mais preocupada com a justiça social do que a direita. A direita tem a tendência de enfatizar apenas a responsabilidade individual. E isso é claramente cristão, porque há responsabilidade individual. A esquerda tende a enfatizar apenas a ausência de responsabilidade individual e coloca todo esse peso na estrutura. Portanto, o problema está na estrutura. Há que reformar a estrutura, há que revolucionar a estrutura, e normalmente a esquerda sabe qual é a estrutura certa para a qual a nossa sociedade deve caminhar e tem solução para termos então a estrutura mais adequada para libertar o ser humano, não é? Esse é o ideal marxista. Ora, também a ideia de que o problema está na estrutura é cristã, voltando aos profetas. Aliás, o cristianismo, neste caso o judaísmo, é a única religião do mundo onde a própria religião oficial ataca os seus reis. Não vamos encontrar isto em mais nenhuma outra religião. Normalmente as outras religiões estão lá
Porque servem os poderes não é do Estado, porque o Estado é uma invenção moderna, servem os poderes de quem está no poder, não é? Servem os interesses de quem está no poder. A fé judaica não. A fé judaica critica as estruturas do poder. E os profetas insurgem-se com os males estruturais que estão a oprimir o pobre, a oprimir a viúva, a trazer mais pobreza em geral, a trazer injustiça, não é? Apesar de, em termos religiosos, está tudo no lugar. Os sacrifícios continuam a ser feitos no templo, não é? A adoração a Deus continua a ser feita de forma institucional, mas depois Deus revolta-se. Deus revolta-se porque não há justiça nas ruas. Portanto, não haja dúvida que a esquerda parece ter acertado aí. Mas não acertou quando elimina a responsabilidade individual. A direita claramente acertou na responsabilidade individual, acertou na importância dos valores, percebeu que se há uma ideia que funcionou desde o início da humanidade, então não se deve fazer experimentalismo social, é porque há alguma coisa ali de natural nestas ideias que trazemos de trás, e não se deve brincar com elas e fazer aqui experiências sociais para ver onde é que isto vai dar. Acertou nisso, mas depois fala das relações comerciais como se houvesse alguma pureza na natureza. Como se um Estado mínimo, não é um Estado que não intervém na economia, porque, ou seja, no fundo é deixar a natureza seguir o seu rumo. Não? E isso é que é positivo. Novamente, isto são ideais russonianos. Isto é uma visão iluminista da natureza. E à luz do Evangelho é absolutamente falsa. Porquê que é falsa? Porque também a natureza está corrompida pelo pecado. O próprio Adam Smith percebeu isso. E que é curioso, porque o próprio Adam Smith, apesar de ele ter o ideal de que se os seres humanos forem livres nas suas relações comerciais, então vamos encontrar o melhor sistema, depois ele lembrou-se, mas espera, se eles forem livres, pode haver monopólios. Então não, então o Estado tem de intervir para impedir os monopólios. Mas esperem, se forem livres, os mais poderosos podem combinar entre si e fazer cartéis, não é? Ou seja, proteção de preços, etc. Ali um conjunto de uma oligarquia. E então também tem de impedir esta associação. Não, quer dizer, então afinal tem que impedir. Então afinal a natureza, afinal... Isso é um mito. A ideia de que é possível, seguindo uma relação comum baseada nos princípios naturais das trocas comerciais, então vamos encontrar o melhor sistema. Não, isso é um mito. Não é um mito. E o próprio Adam Smith não percebeu que era um mito, não chegou a essa conclusão. Eu acho que ele deveria ter chegado a essa conclusão, porque percebeu ali uma série de fatores que impediam essa mesma concretização e, portanto, tinha de haver uma intervenção a partir das leis, a partir da fiscalização, por aí fora. Portanto, temos aqui um grande problema, todos nós já nascemos com este binómio direita e esquerda e parece que só conseguimos ver a sociedade a partir dele. Como se não existisse uma alternativa e como se a única forma de filtrar a realidade, de entender a realidade, de catalogar a realidade, fosse ou a partir da direita ou a partir da esquerda. E o Evangelho tem de renovar a nossa mente, tem de transformar a nossa mente para sermos super-direita-esquerda. Estarmos para lá disso, para transcender este binómio. Porque senão não estamos a refletir à luz ou pelas lentes do Evangelho. Isto leva-nos a outra pergunta. Nós temos assistido nos últimos anos, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, em Portugal nem por isso, vemos um maior número, ou um número cada vez maior de pastores e missionários envolvidos na política. E eu estou aqui a recordar-me mais quando pensamos no Brasil, pensamos no Bolsonaro e, digamos, o apoio que os evangélicos deram, digamos, à sua candidatura e mesmo à sua presidência, e nos Estados Unidos durante 4 anos a Donald Trump. Como é que analisas este facto, este envolvimento? É ele benéfico? Pois, lá está. Novamente, isto é parte prática do que estávamos a dizer a seguir. É quando nós nos rendemos a um lado ou ao outro. Eu compreendo perfeitamente. Antes de tudo, deixa só dizer o seguinte. Eu não vou dizer que um cristão não poderia votar no Trump e não poderia votar no Bolsonaro. Não vou fazer isso. Mas também não vou dizer que ele tem de votar, ou teria de votar se fosse um americano no Trump, ou se fosse um brasileiro no Bolsonaro. Também não vou dizer isso. Porque parece-me ouvir esse discurso parte a parte.
quem é contra o Trump ou o Bolsonaro dizem, não, o cristão nunca poderia ter votado nestes dois, e depois do outro lado o que ouvimos é, não, tem de votar nestes dois e não há alternativa, não há hipótese, porque há aqui uma guerra cultural e estamos aqui a lutar por certos valores. Acho que nem uma coisa nem outra. Eu compreendo, sinceramente eu compreendo, se algum irmão na fé acabou por votar nestas personalidades, e compreendo também perfeitamente que diga que nem pensar, porque depende do ponto de vista que a pessoa aborda. Portanto, aqui é que está a nuance. É um problema quando nós dizemos os evangélicos votaram em. Já começa aqui a haver algum problema. Porquê? Porque eu conheço muitos evangélicos brasileiros que nem pensaram em votar Bolsonaro. Eu conheço também muitos evangélicos americanos que nem pensaram em votar Trump. Portanto, quando nós dizemos os evangélicos fizeram isto, estamos a falar de quê? Da em média? Se calhar sim, se calhar em média, e mesmo assim eu gostaria de ver as estatísticas, mas pronto, concedendo aquilo, alguma veracidade naquilo que a comunicação social nos vai dando, e mesmo assim é preciso escrutinar isso, sim, talvez em média a maioria tenha feito esse tipo de decisão. E faz esse tipo de decisão porque, isto agora é uma opinião muito pessoal, porque me parece que a esquerda se radicalizou primeiro. Há certos assuntos na nossa sociedade, eu até daria se calhar mais no âmbito da ideologia de género e outros, ou como normalmente na nossa cultura se gosta de chamar de identidade de género, não é? Misturando aqui os assuntos todos. Acho que foi tão longe, que levou muitas pessoas a sentirem-se obrigadas a votarem em expressões radicais também da direita. E as pessoas também não são, as pessoas têm a sua inteligência, que muitas vezes é ofendida, não é? A esquerda muitas vezes ofende a inteligência das pessoas ao dizer que qualquer pessoa que pensa de forma diferente da esquerda é um nazi. E as pessoas são inteligentes, as pessoas sentem-se ofendidas com isto. E em vez de impedir as pessoas de votar nestes candidatos, até as empurra como voto de como é que costuma dizer? O voto de protesto. Como voto de protesto nesta tentativa clara de manipulação das consciências, não é? Por outro lado, há aqui o problema de se votar em alguém que, agora estou a falar aqui no caso mais do Donald Trump, que claramente demonstra um caráter longe daquilo que se considera ser os valores cristãos. Isso para mim é altamente problemático. Mas os evangélicos ajudaram um bocado a limpar ou a branquear, digamos, esse caráter, não é? Pois, quer dizer, não sei como, não sei como é que é possível branquear. Mas arranjaram justificações, não é? A justificação é, pronto, isto é a pessoa que se chegou à frente para defender certo tipo de temas para nós são considerados relevantes e, portanto, o que ele faz, o que ele é, não nos interessa. Eu acho que isso é uma posição altamente problemática, porque, como eu já li alguns cristãos dizerem, quando nós sistematicamente achamos que o caráter não importa, então nós estamos a dar, no fundo, estamos a transmitir alguma coisa à sociedade. Quer dizer, é um bocado gnóstico isto, um bocado gnóstico. É do género, de modo, os fins justificam os meios. No fundo estamos a dizer que os fins justificam os meios, estamos a dizer que se é para alcançar certos objetivos, então o modo como se alcança esses objetivos, o que vai no interior da pessoa, o que ela representa e vive, isso é irrelevante. Pois não, eu pessoalmente tenho grandes problemas em achar assim, em considerar que o caráter do indivíduo no qual estou a votar não é relevante. O que interessa é só as suas políticas. Eu acho isso altamente problemático. Mas enfim, nós temos um longo historial, já disse, a própria Europa não se pode, a Europa é assim, a Europa desde longa data sempre considerou que a vida pessoal dos candidatos não é para ali chamada. Portanto, o que interessa é o que ele faz e não o que ele é. Eu acho que o cristão não pode pensar assim, porque aquilo que a pessoa é, ou seja, a verdade do Evangelho não se alcança de forma abstrata, acreditando numa certa doutrina. A verdade do Evangelho alcança-se obedecendo. E é quando obedecemos é que descobrimos o Evangelho. Então, como é que se alcança determinados assuntos ou valores cristãos pela teoria? Não percebo.
Não percebo, é fazendo leis, mas depois a própria pessoa que a faz na sua própria vida não representa aquilo. Mas como é que é isto? Isto para mim não consegue, eu pessoalmente não consigo compreender isso. Agora, mas isto tem aqui outras nuances, quer dizer, novamente dizendo, eu compreendo a pessoa que não vota em personagens dessas e outras que votam, eu compreendo. Eu fico mais preocupado com esta postura de dizer nem pensar em votar ou nem pensar em não votar. Isso para mim é que é o mais problemático. Mas depois também o que me preocupa novamente é esta polarização. Quem são os candidatos que nos aparecem à frente? O Brasil tem aqui 230 milhões de pessoas. Sim, e só há Lula e Bolsonaro? Em 230 milhões, só há Lula e Bolsonaro. E quantos? 300 milhões? 300, não sei qual é a população total dos Estados Unidos. É à volta de 330, sim. 330 milhões, portanto mais 100 mil que o Brasil. Então só há Biden e Trump. Então isto é problemático, porque parece-me a mim que, lá está, é a representação da atual polarização da nossa cultura. E isso é assustador. As opções que nos são apresentadas são as opções da polarização. Mas volto a dizer, e que eu acho que em parte isto é consequência de uma certa esquerda que se radicalizou tanto na sua agenda que, digamos assim, abriu espaço para a radicalização da direita. Aliás, eu costumo dizer para alguns amigos, eu que tenho uma tendência de ser mais de esquerda, sinto-me cada vez mais encostado a uma direita que eu também não me identifico. E se calhar isso leva a uma última pergunta, que é, nós vamos ter dentro de 2 ou 3 dias, à altura em que estamos a gravar esta entrevista, vamos ter umas eleições para as autarquias, não é? E eu creio que um dilema, que, pelo menos eu falo por mim, mas imagino que muitos cristãos se encontram também na mesma posição, é em quem votar, quando não se identificam nem à esquerda, nem à direita, nem ao centro, com ninguém. Qual é, digamos, o conselho que tu poderás... Já disseste muita coisa, há muita coisa que tu disseste até ainda na resposta às perguntas anteriores, ou seja, aponta-nos um caminho, mas qual é o conselho que tu darias a quem nos está a ouvir? Primeiro que tudo, estabelecer e deixar claro o que é que está a preocupar nestas circunstâncias, e antes de decidir votar de acordo com o que está a preocupar, fazer uma análise entre isso e o Evangelho. Permitir-se primeiro filtrar através do Evangelho aquilo que o ou a está a preocupar. E só depois tomar a decisão. Porque muitas vezes aquilo que nos está a preocupar e a nossa própria escala de valores e hierarquia de valores está muito condicionado por algum discurso que tenha, enfim, caído bem, que nos tenha caído bem, seja ele à direita, seja ele à esquerda. Isso é o primeiro conselho que eu daria. Analisar o porquê que considera que aquele ou aqueles assuntos são os assuntos prioritários na sua vida e são os assuntos fundamentais a partir dos quais se decide quem votar. Primeiro que tudo isso. Segundo, eu gostaria de dizer, quando consideramos que não há ninguém, e apesar de sabermos que não votar ou votar em branco é a mesma coisa que assinar um cheque em branco a quem está no poder. Nós sabemos disso. Mas muitas vezes o que eu também sinto que os cristãos estão a perder é a capacidade da voz profética. O que é que eu quero dizer isto? Quando nós vemos um tal estado de coisas, em que seja de um lado ou seja do outro, nós vemos elementos claramente contra o Evangelho, então o que nós temos de fazer é preservar a nossa voz profética. Isto é, preservar a nossa capacidade de chamar a atenção a um lado e chamar a atenção ao outro. E eu sinto que falta isso, está a faltar cada vez mais a autoridade para que o cristão seja a voz profética, quando, na minha opinião, é para isso que se calhar nós somos chamados hoje. Precisamente porque há que corrigir a esquerda e há que corrigir a direita. Corrigir, ou, para não parecer tão arrogante, chamar a atenção para outro ponto de vista que o Evangelho tem. Mas claramente, eu pessoalmente identifico temas tanto do lado como do outro. A mim preocupa-me, por exemplo, na direita, que facilmente as preocupações da justiça sejam colocadas de parte em prol de outro tipo de agendas. Eu não estou a dizer que elas não existam na direita, que até seria uma injustiça que eu estaria a fazer com a direita. Mas que, digamos que é o parente pobre,
muitas vezes. A questão de justiça social. Estou a falar de justiça social. Não estou a falar da justiça como um todo, estou a falar de justiça social. A parte da esquerda, o que se percebe é que não só o tema de justiça social parece que está a levar por caminhos de injustiça, paradoxalmente, para quem estiver um pouco mais atento, está a levar para caminhos de injustiça social, percebendo muito bem o marxismo. Parece e percebe-se que o marxismo precisa sempre de inventar inimigos e levantar um bocadinho aqui o ódio contra os inimigos para mobilizar as massas, e isso para mim é altamente problemático. Sinto falta de pessoas como Martin Luther King, Nelson Mandela. Parece que aqueles que apelavam à mudança social, mas a partir do perdão. Eu não vejo isso em lado nenhum. E confesso que estou um pouco assustado ao ver esta reação que eu encontro na minha cultura. Parece que a mudança social só se faz com o martelo neste momento. Não é? E não é o caminho do Evangelho. Isso não é o caminho do Evangelho. O caminho do Evangelho é a cruz. Cristo deixou-se crucificar. E o cristão parece que não está disposto a deixar-se crucificar para, confiando em Deus, então a alteração aconteça. Parece que quer tomar em mãos, arregaçar as mangas e tomar nas suas próprias mãos a alteração social que ele gostaria de ver implementada. E esse não é o caminho do Evangelho. Acho que chegamos ao fim. Manel, obrigado por esta conversa que tivemos e também pelas palavras sábias com que... Não sei se foram sábias, mas de facto foi um prazer abordar este assunto que considero mesmo muito pertinente. Há que refletir sobre isto. Agradecemos também aos nossos ouvintes que estiveram e que vão nos acompanhar. Obrigado. RTM Online. Instale gratuitamente a app da Rádio Transmundial no seu telefone e tablet. É compatível com Android e iOS. RTM, a transmitir esperança no digital.